Antes de tocar no celular, antes de abrir as mensagens, antes de permitir que o mundo diga quem você precisa ser hoje, fique aqui por alguns minutos. Respire devagar. Este dia ainda não pertence às preocupações. Ainda não pertence às cobranças. Ainda não pertence às pessoas difíceis. Ainda não pertence aos problemas que talvez apareçam. Neste instante, ele ainda pertence a você. E existe uma verdade que os estoicos compreenderam há séculos. A maneira como você entra no dia muda a maneira como o dia entra em você. Se você acorda entregando sua mente ao medo, qualquer dificuldade parece maior. Se acorda entregando sua mente à opinião dos outros, qualquer palavra consegue te desestabilizar. Mas se começa amanhã lembrando que depende de você, alguma coisa muda. Você não controla tudo o que acontecerá hoje, mas pode decidir quem estará no comando quando acontecer. Então faça um acordo silencioso consigo mesmo. Hoje eu não entregarei minha paz a qualquer pessoa. Hoje eu não transformarei pequenos problemas em grandes tormentos. Hoje eu não vou implorar para que o mundo seja fácil. Eu vou me preparar para ser forte. Respire novamente. E fique comigo até o final. Porque antes de você começar o seu dia, eu quero deixar uma última ideia na sua mente. Uma frase simples. Mas se você conseguir lembrar dela no momento em que alguma coisa tentar tirar você do eixo, talvez sua reação seja completamente diferente. Agora imagine que sua mente é uma fortaleza antes de os portões serem abertos. Lá fora existem expectativas, atrasos, imprevistos, palavras desagradáveis, resultados que talvez não venham, pessoas que não vão agir como você gostaria. Mas nada disso entrou ainda. Este é o momento de fortalecer os portões. Marco Aurélio começava seus dias lembrando que encontraria pessoas difíceis, ingratas e egoístas. Ele não fazia isso para começar amanhã amargurado. Fazia para não ser surpreendido. E existe uma diferença enorme entre ser pessimista e estar preparado. Alguma coisa pode sair diferente do que você planejou hoje. Alguém pode não reconhecer seu esforço. Talvez você faça tudo certo e mesmo assim o resultado demore. Aceite essa possibilidade agora. Aquilo que você aceita com antecedência perde parte do poder de te desorganizar quando chega. Você não precisa controlar o comportamento de ninguém. Precisa controlar a quantidade de acesso que esse comportamento terá à sua mente. Repita em silêncio. O que os outros fazem pertence a eles. A maneira como eu respondo pertence a mim. Mais uma vez. O que os outros fazem pertence a eles. A maneira como eu respondo pertence a mim. Muitas pessoas acordam e entregam o próprio estado emocional ao mundo. Se recebem uma mensagem boa, ficam bem. Se recebem uma mensagem ruim, o dia acaba. Se alguém elogia, sentem valor. Se alguém critica, perdem a confiança. Se alguém responde rápido, ficam tranquilos. Se alguém demora, começam a criar histórias dentro da própria cabeça. Isso não é liberdade. É dependência. E talvez uma das maiores mudanças que o estoicismo possa produzir em você seja esta. Parar de permitir que qualquer acontecimento externo decida imediatamente como você deve se sentir por dentro. O estoicismo não pede que você deixe de sentir. Pede que pare de entregar o controle da sua mente para tudo aquilo que sente. Hoje, quando alguma emoção aparecer, observe antes de obedecer. Raiva não é ordem. Medo não é profecia. Ansiedade não é previsão do futuro. Tristeza não é identidade. E a opinião de alguém sobre você não é uma sentença. Você pode sentir sem se tornar aquilo que sente. Existe um espaço entre aquilo que acontece e aquilo que você decide fazer. Talvez dure poucos segundos. Mas é dentro dele que vive uma parte enorme da sua liberdade. Quando alguém provocar você, use esse espaço. Quando algo der errado, use esse espaço. Quando sentir vontade de responder imediatamente, use esse espaço. Quando sua mente começar a criar o pior cenário possível, use esse espaço. Pare. Observe. Escolha. Você não precisa reagir a tudo. Nem toda provocação merece resposta. Nem toda crítica merece defesa. Nem toda discussão merece sua presença. Nem toda pessoa merece acesso à sua paz. Algumas vitórias começam quando você percebe que não precisa entrar em toda guerra para provar que é forte. Hoje, proteja sua energia. Aquilo que recebe sua atenção recebe uma parte da sua vida. Então escolha com cuidado. E guarde isso, porque mais adiante eu quero mostrar porque a forma como você usa sua atenção pela manhã pode definir a força com que você enfrentará o restante do dia. Talvez exista algo importante que você venha adiando. Faça sem dramatizar.
Os estoicos não esperavam motivação perfeita para cumprir seus deveres. Eles entendiam que agir corretamente é mais importante do que sentir vontade de agir. Você não precisa amar tudo o que precisa fazer hoje. Precisa apenas decidir que seu humor não será maior do que sua responsabilidade. Você não precisa sentir vontade para começar. Comece. A vontade pode aparecer depois. A confiança pode aparecer depois. A clareza pode aparecer depois. Mas o primeiro movimento depende de você. Comece pela próxima ação. Não carregue o dia inteiro agora. Não carregue a semana. Não carregue o mês. Não carregue problemas que ainda nem aconteceram. Existe apenas este momento. Depois haverá outro. Uma tarefa. Uma conversa. Uma decisão. Um passo de cada vez. Quando você tenta viver 10 horas ao mesmo tempo, sua mente se cansa antes mesmo de o dia começar. Então pergunte: qual é a próxima coisa certa que eu posso fazer? Não a mais grandiosa. Não a mais impressionante. A próxima coisa certa. E faça. Sem esperar aplausos. Sem esperar reconhecimento. Sem contar para todos. Existe força em construir a própria vida em silêncio. Você não precisa anunciar aquilo que está tentando mudar. Não precisa provar que está evoluindo. Não precisa explicar sua disciplina. Deixe que o resultado fale quando estiver pronto. Epicteto insistia em uma divisão simples. Algumas coisas dependem de nós. Outras não. E uma grande parte do sofrimento desnecessário nasce quando misturamos essas duas categorias. Sua intenção depende de você. Sua disciplina depende de você. Seu esforço depende de você. Sua resposta depende de você. Sua honestidade depende de você. Sua postura depende de você. Mas a opinião dos outros não. O passado não. A reação de alguém não. O resultado imediato também nem sempre. Então coloque cada coisa em seu lugar. De um lado, aquilo que depende de você. Do outro, aquilo que pertence ao mundo. E faça um compromisso. Eu não vou desperdiçar força tentando comandar aquilo que nunca esteve sob meu comando. Existe paz nessa decisão. Não é desistência. É precisão. Você para de lutar contra o vento e começa a ajustar as velas. Agora pense em algo que tem preocupado você. Talvez seja uma pessoa. Talvez dinheiro. Talvez trabalho. Talvez uma decisão. Talvez o futuro. Observe esse problema sem fugir dele. E pergunte: existe alguma ação concreta que depende de mim? Se existe, faça quando chegar a hora. Se não existe, preocupar-se mais não cria controle. A preocupação costuma se disfarçar de preparação. Mas pensar 100 vezes no mesmo problema não significa estar 100 vezes mais preparado. Às vezes significa apenas sofrer 100 vezes antes de alguma coisa acontecer. Hoje, recuse esse hábito. Prepare-se para o que puder. Depois solte o que não puder. E quando sua mente tentar puxar você novamente para aquilo que está fora do seu alcance, diga: isso não pertence a mim agora. Volte para o presente. Volte para a sua respiração. Volte para a sua próxima ação. Você já atravessou dias que pareciam impossíveis. Já suportou coisas que um dia acreditou que não suportaria. Já perdeu. Já caiu. Já se decepcionou. Já viu planos desmoronarem. E ainda assim você está aqui. Não esqueça disso. Sua história contém provas de que você é mais resistente do que sua ansiedade costuma admitir. Você talvez não tenha vencido tudo da maneira que imaginava. Mas sobreviveu a dias que sua mente dizia que seriam insuportáveis. Isso também é força. Agora endireite a postura. Respire mais profundamente. Você recebeu mais um dia. Não trate isso como algo pequeno. Não sabemos quantas manhãs ainda teremos. E essa consciência não precisa provocar medo. Ela pode provocar presença. Memento mori. Lembre-se de que você é mortal. Não para viver assustado, mas para parar de desperdiçar tempo com aquilo que não importa. Quantas horas da sua vida já foram entregues a discussões que não mudaram nada? Quantas manhãs foram consumidas imaginando problemas que nunca aconteceram? Quanto tempo foi gasto tentando convencer pessoas que já haviam decidido não entender você? Seu tempo é limitado. Proteja-o. Faça o trabalho que precisa ser feito. Cuide do corpo que carrega você. Construa aquilo que diz ser importante. Diga aquilo que precisa ser dito. Afaste-se daquilo que destrói sua paz. E quando alguma coisa pequena tentar dominar seu humor, lembre-se: meu tempo é limitado demais para ser desperdiçado dessa forma. Liberdade não é fazer o mundo obedecer você. Liberdade é não precisar que o mundo obedeça para permanecer inteiro.
Leve isso com você hoje. Talvez você falhe em alguma coisa. Não transforme um erro em identidade. Corrija. Aprenda. Continue. Talvez se irrite. Volte. Talvez perca o foco. Volte. Talvez passe uma hora preocupado. Volte. Talvez diga algo que não deveria. Reconheça. Corrija. Volte. O estoico não exige perfeição. Exige retorno. E essa é uma das ideias mais importantes para você guardar. Um erro não precisa destruir o seu dia inteiro. Uma manhã ruim não precisa virar uma semana ruim. Uma falha não precisa virar identidade. Você pode recomeçar a qualquer instante. A próxima decisão sempre pode ser melhor que a anterior. Agora guarde estas palavras para quando o dia ficar difícil. Eu não controlo o que chega, mas controlo aquilo que permito permanecer dentro de mim. Eu não controlo todas as perdas, mas controlo o que faço com aquilo que restou. Eu não controlo a opinião das pessoas, mas controlo o valor que dou a essas opiniões. Eu não controlo o passado, mas controlo se continuarei vivendo dentro dele. Eu não controlo o futuro, mas controlo a maneira como uso este momento. Essa é sua força. Talvez ninguém perceba. Melhor ainda, a verdadeira disciplina cresce longe dos aplausos. Hoje você não precisa parecer forte. Precisa agir de acordo com aquilo em que acredita. Quando ninguém estiver vendo. Quando estiver cansado. Quando for mais fácil adiar. Quando alguém tentar provocar você. Quando a emoção pedir uma coisa e seus princípios pedirem outra. É nesses momentos pequenos que você constrói a pessoa que se tornará. Não é em um grande discurso. Não é em uma promessa feita no começo do ano. É na decisão silenciosa de hoje. E agora estamos chegando à ideia que eu pedi para você guardar até o final. Preste atenção. Você não está apenas ouvindo uma meditação. Você está treinando a forma como reage à vida. Cada vez que você ouve uma ideia como essa e a aplica em uma situação real, alguma coisa muda. Primeiro, você percebe depois de reagir. Depois, percebe enquanto está reagindo. Até que um dia percebe antes. E nesse instante você escolhe diferente. É aí que a filosofia deixa de ser conhecimento e se transforma em caráter. Então faça uma última respiração lenta e escolha esta frase para carregar com você. Hoje, nada externo terá permissão automática para comandar meu interior. Repita. Hoje, nada externo terá permissão automática para comandar meu interior. Mais uma vez. Hoje, nada externo terá permissão automática para comandar meu interior. Você não sabe exatamente o que encontrará quando sair de casa, começar o trabalho ou encontrar outras pessoas. E não precisa saber. Você não precisa controlar o dia antes de vivê-lo. Precisa apenas entrar nele acordado, presente, preparado, com a mente no lugar. Se algo bom acontecer, receba com gratidão. Se algo difícil acontecer, responda com caráter. Se alguém elogiar você, permaneça humilde. Se alguém criticar você, examine antes de reagir. Se conseguir o que deseja, não se torne arrogante. Se não conseguir, não se destrua. Continue. Essa é a prática. Não uma manhã perfeita, mas uma mente que retorna ao centro todas as vezes que o mundo tenta arrastá-la para fora dele. E amanhã, quando você ouvir esta meditação novamente, não procure apenas sentir alguma coisa diferente. Observe se começou a agir diferente. Talvez responda menos impulsivamente. Talvez diga não sem culpa. Talvez pare de carregar aquilo que não controla. Talvez cumpra uma tarefa mesmo sem motivação. Talvez se preocupe menos com aquilo que os outros pensam. Talvez proteja sua paz onde antes entregava sua energia. Talvez perceba uma provocação e simplesmente escolha não reagir. É assim que uma filosofia muda uma vida. Não através de uma frase bonita, mas através de uma ideia repetida tantas vezes que começa a aparecer nas suas decisões. Se esta meditação trouxe clareza para sua manhã e você quer que mais pessoas encontrem esse tipo de conteúdo, deixe o seu like. Esse pequeno gesto ajuda este vídeo a chegar a outras pessoas que também podem estar precisando começar o dia com mais equilíbrio, disciplina e força mental. E se esta meditação vai fazer parte das suas manhãs, escreva nos comentários. Minha mente está no comando. Não escreva apenas por escrever. Leia depois de publicar. Use essa frase como um compromisso com você mesmo. E se você quer começar seus dias fortalecendo sua disciplina, seu autocontrole e sua paz interior, inscreva-se no Mente de Elite. Aqui, você não aprende apenas ideias estoicas. Você aprende a colocar essas ideias em prática quando a vida testa você. E amanhã,
Quando acordar, volte aqui. Ouça novamente. Não porque você precisa depender destas palavras, mas porque, com o tempo, talvez perceba que elas começaram a se tornar suas. E quando isso acontecer, você não vai apenas ouvir estoicismo. Você vai começar a viver estoicismo. Agora vá. Comece o seu dia. Faça o que depende de você. Aceite o que não depende. Ignore o que não merece sua energia. Proteja sua atenção. Controle sua resposta. Cumpra seu dever. E aconteça o que acontecer lá fora, lembre-se. Sua primeira vitória do dia não é conseguir tudo o que deseja. É não permitir que o mundo assuma o controle da sua mente antes de você.